bater um papo com a gente sobre personagens femininas na literatura, não é isso, professor? É isso aí. Eu queria começar agradecendo a senhora por vir aqui, né, com a gente. É um espaço que a gente está tentando trazer sempre esse incentivo à leitura, a mulheres escritoras, a esse mundo vivo, né, que a gente tem, que às vezes não se dá o devido, vamos dizer assim, valor, né? Porque eu confesso que quando falaram para mim a pauta, a gente vai falar com a professora Margarida e tal, sobre personagens femininas, né, da literatura. Aí, sabe o que vinha na minha cabeça? Conto de fada. Bruxas e princesas. Era, assim, realmente a primeira coisa que eu conseguia. E eu fiquei um tempo, assim, para puxar, né? E, assim, modéstia à parte, eu sou uma leitora, né? Então, lógico, depois, né, olhando a minha estante, eu lembrei de algumas mulheres maravilhosas, mas fiquei muito encucada nessa parte desse arquétipo, vamos dizer assim, né, de princesas e bruxas. Por que isso? Porque realmente, né, não, desde a nossa infância, né, nós ouvíamos histórias, as histórias nos formam, né? As narrativas, elas, narrativas assim de ficção, digamos, que estão voltadas para o imaginário, elas pertencem a todos os tempos, a todas as sociedades. E é claro que no nosso mundo ocidental, né, na nossa tradição aqui vinculada ao livro físico, né, nós começamos, em geral, ouvindo histórias dos pais e tendo contato, né, com o livro para a infância. E até pouco tempo, claro que a questão do pouco tempo é sempre relativa, Sim. né? Uhum. Eu tenho, a partir da minha idade, né, o pouco tempo pode significar uma coisa muito diferente do que para pessoas mais jovens. Mas quando eu digo assim pouco tempo, é que na história da humanidade, de certa maneira, né, as narrativas orais, elas precedem até mesmo a literatura escrita, né, e o que nós chamamos de tradição ocidental, aquela que nos formou, de certa maneira, aqui no Brasil, ela remonta a 2.000 anos, 3.000 anos, dependendo do enfoque que se adote, né? E é claro que o Brasil, vinculado ao livro, ele recebeu aportes, sobretudo vindos da Europa, que trouxeram essas lendas e o folclore e as histórias que povoaram o imaginário, né, dos europeus durante muito tempo. Então, essas histórias, em geral, de fadas e de bruxas, elas remontam à Idade Média, ao período da Idade Média. E nós cedo ouvimos falar de Cinderela, de Branca de Neve, da Bela Adormecida, e eu acho que é muito bem lembrado pensar nessas personagens femininas, porque elas são marcantes. Assim como a gente pode considerar que Peter Pan é um personagem marcante, né? O Barba Azul, ou, enfim, o Pequeno Polegar, né? Outros personagens masculinos, né? Cinderela, a Gata Borralheira, né? Branca de Neve, a Bela Adormecida, enfim, são personagens femininas marcantes. Marcantes, né? E elas surgiram, né? Surgiram numa época em que a mulher, né, começou a ter uma posição importante assim na sociedade na Idade Média, porque elas passaram de acordo com a tradição cristã pela época das cruzadas, em que os donos dos castelos, né, os senhores feudais iam até em expedições de 3, 4, 5 meses até Jerusalém, né, foi o início, né, de uma importante promoção da mulher do ponto de vista assim, social, porque elas ficaram donas dos castelos, né, a castelã, né, e aí o imaginário ficou muito vinculado a esse poder feminino, né, na sociedade feudal, um poder que começa a surgir. Não é que isso
fosse uma realidade em toda a sociedade, não. A mulher continuava oprimida e tudo, né? E esses progressos, como vieram, até recentemente estão se fazendo, né? Basta lembrar que nós estamos vivendo agora um momento, né, de eleição, que as mulheres no Brasil só puderam votar em 1932. Muito né? recente. Não tem um século ainda. Né? Então, é nesse sentido que eu digo, faz pouco tempo. Né? E agora, eu não pensei, pessoalmente, né, quando me falaram de personagens femininas marcantes na literatura, eu não pensei tanto nessa tradição que nos chega por intermédio do chamado conto de fadas. Porque vale lembrar também que esse conto de fada, na origem, ele não é um conto para criança. Não é um conto para criança. Eles são lendas caráter, que eram contados, né? que depois foram limpados, Né? assim, das partes cabeludas, digamos, né? Foram tosados e adaptados e foram voltados, assim, editorialmente, né? Para a infância. Mas originalmente não, eram lendas assim que simplesmente aliciavam. Sombrias, né? Também, né? Então... E tem muita coisa por trás, né? Como a senhora falou, muita coisa. Se a gente for parar para ver a parte histórica daquilo ali, pode ver até que quando começa a história da Gata Borralheira ou da Branca de Neve, o marido morre ou viaja, é exatamente isso, né? A época que a mulher vai precisar ficar sozinha com as filhas, e aí a madrasta, aquela coisa toda, né? E aí vai se formando esse mundo que enfim, tem gente que fala que o machismo que eu acho uma besteira, eu posso estar falando besteira, mas eu acho uma besteira porque eu vejo a mulher, o ser ali completo, né, tipo, Branca de Neve, ela tem a mulher má, que, né, já estamos vendo também outros, vamos dizer assim, por outro olhar, essas bruxas, né, essas Maléfica, já tem nome, Regina, né, e tudo, tem a Branca de Neve, que o príncipe só aparece no final, né? E ali toda a história acontece entre elas e não precisa-se de um homem para nem desenvolver nada, vamos dizer assim. Então, assim, para mim foi um start começando ali. Mas realmente é o que a senhora disse. E depois fui lá vendo a minha estante, e lógico, vi Monteiro Lobato e com Emília, né, que é uma personagem que realmente é uma boneca, mas é uma personagem feminina, vou falar né? dela, né? Assim, ótimo. Com mais vagar. Mas o que eu ia dizer, né, que essas histórias que nos chegaram, sobretudo voltadas para a infância, nós recuando um pouco no tempo, né, nós vamos ver que grandes personagens femininas nos chegaram a partir da tradição greco-romana. Greco-romana, né? Quer dizer, a Grécia inicialmente, depois Roma, que adotou quase todas, né? A mitologia e, enfim, e os valores literários da Grécia. Então, eu não escolhi, digamos, essas personagens para falar. Eu me ative a figuras assim mais recentes, né? Mais modernas, de uma história literária já plenamente assim desenvolvida e mais próxima da gente. Mas na antiguidade, né, muitas tragédias têm por título um nome feminino. A personagem principal é a mulher, né? Fedra, Antígona, Eletra, Ifigênia em Aulis, enfim. São muitas as personagens marcantes da literatura grega. As musas também, né? Exatamente. Então, e na tradição também latina, né, que prolongou, né, os padrões assim, estéticos da literatura grega, né, povoam as tragédias e comédias, enfim, da antiguidade grego-latina, muitas personagens fortes femininas. Né? Antígona é aquela personagem que representa o desafio ao poder estatal masculino. Se a gente considerar que o Estado é masculino, né? Creonte, o rei de Tebas, né, decreta que um filho
assim, resumindo muito toscamente, né? Mas, digamos, do filho do mau comportamento, né? Aquele que não era um exemplo para a sociedade, né? Ficasse, tivesse, uma vez morto, ficasse com a sua tumba aberta, exposto aos corvos, às moscas, enfim, aos mosquitos, ao que fosse, né? Entre aspas, a execração pública, de certa maneira, né? E a filha, né? A filha desse rei, ou seja, a princesa, né? A própria representante, né? Feminina desse estado, ela sai à noite e o que ela faz? Ela pega e joga um punhado de terra para cobrir, não é? Acho que era o irmão morto, enfim. E então, aí vem todo o drama, né? O que esse pai, né? Esse rei vai fazer com essa filha. Em tese, ela deveria ser condenada à morte, então vem todo o debate, né? Aí o trágico. Então, são personagens assim marcantes que ficaram na história da literatura e ensejaram, né? Novas versões modernas. Né? A cada 100 anos, 200, 300, talvez não com tanta regularidade, mas, né, há uma Antígona moderna na literatura francesa. No Brasil, você talvez não se lembre, mas a Vera Fischer, né, encarnou Jocasta, né? No caso ali da tragédia, né, de Édipo. Né? Enfim, então, são personagens que estão aí renovados, né? Renovados no cinema, na literatura, na televisão, no teatro, né? no século XX. Agora, eu escolhi, assim, para falar, né, considerando uma tradição literária já, assim, bastante sofisticada, desenvolvida e próxima, né, ao mundo de hoje, embora não sejam personagens de agora, né, eu escolhi 4 personagens femininas, 2 assim da literatura mundial, né, ocidental, que são pilares, né, são referências literárias importantes, né, para nós, e 2 personagens brasileiras, né, no caso aí. Agora, o recorte, a escolha poderia ter sido outra, né, claro, né? Eu vou aqui justificar a minha escolha, né? E porque há, de fato, bastante, né, embora a escrita de autoria feminina, né, ela tenha se desenvolvido mais recentemente, nos últimos 30, 40 anos, na segunda metade do século XX, o fato é que, mesmo escrita por homens, né, alguns dos personagens mais interessantes da literatura são mulheres. Né? E precisamos reconhecer, né, o talento desses homens que retrataram essas mulheres, né? Da mesma maneira que teremos mulheres, né, que... Estou pensando na Marguerite Yourcenar, que escreveu Memórias de Adriano, né? Então, enfim, o livro é todo sobre um personagem masculino, né? Nos conta a história do imperador Adriano, enfim. Então, essa coisa na ficção, o autor, né? Ele pode ser o que for, na verdade, o que a imaginação dele ditar, né? Eu mesmo tenho um livro chamado Memórias de um Pingo d'Água, em que o livro todo é um pingo d'água falando. Então, a gente pode, né, inventar assim o que bem entender. Mas, voltando ao assunto das personagens femininas marcantes, né, eu começo falando de uma personagem que legou ao vocabulário, né, das línguas modernas, neolatinas e anglo-germânicas, e acredito que as eslavas também, né, um adjetivo, né? Nem todo mundo conhece, mas quem mexe com literatura sabe, né, que é o chamado bovarismo. Né? E o bovarismo foi cunhado, está no dicionário Aurélio, está no dicionário, né, a palavra dicionarizada, surgiu em função da importância de uma personagem feminina
né, que é a protagonista do livro homônimo, né, o livro que leva o mesmo título, Madame Bovary, né, do autor francês Gustave Flaubert. Né. O livro saiu em 1857. Né. Esse livro é uma pedra angular do realismo moderno nas literaturas do Ocidente. Né. Por vários motivos. Pelo conteúdo, pelo que a história em si, o que é narrado, né? E também pela maneira de narrar, pela maneira como o autor escolheu relatar, né, esse conteúdo. Né? Basicamente, como o livro, né, diz, Madame Bovary, nós vamos ouvir falar dessa pessoa, né, dessa mulher. Né? E quem é essa mulher? Né? O nome dela é Emma. Ela é criada, né? Uma moça que é criada no campo, né? Não podemos dizer exatamente na nossa roça, no nosso interior, não, é simplesmente no campo, na França, né? Em uma cidade pequena. Né? E formada em convento, né? Ela estuda em colégio interno, né? E ela vai se casar com um médico, né, de uma pequena cidade. O livro, na verdade, se abre não falando de Emma Bovary, mas falando desse marido, Charles Bovary. O Charles é apresentado logo no primeiro capítulo. Os capítulos são assim, quase que unidades separadas, né? Até com uma defasagem grande, um intervalo grande no tempo. Né? Mas nós vemos o autor compondo quadros, né, da vida dessas pessoas que vão, então, impulsionando um enredo. Mas, por exemplo, o primeiro capítulo nos mostra um menino que chega numa escola do interior, né, apresentado pelo mestre, né, e dizem a sala já está cheia, ele é um novato, né, e o professor pega e diz, jogue o seu... O autor mostra, ele tem as mãos assim, bem queimadas, mostrando que ele fazia algum trabalho braçal. Era um menino assim, forte, parrudo, saudável, né, mas que, digamos, prometeria mais ser um fazendeiro, talvez, do que um médico. Né? E ele está segurando esse boné assim dele, né? E o professor diz, sente-se e joga esse boné ali. Né? Eu tinha, como é frio, né? Na França, né? Nos colégios, não sei bem em que estação nós estamos no início da história, mas o que importa é que, né, os meninos usavam esse boné, né? Às vezes até capotes que eles deixam assim na entrada, né? Ou botas, mas enfim, era preciso se desvencilhar do chapéu, né? desse boné. E então, e o pobre do Charles, né? Durante todo esse capítulo, esse boné vira um símbolo assim da timidez dele, da insegurança. Ele não consegue se livrar do boné, ele fica apertando, né? Aquele boné, aquele chapéu assim nas mãos, né? E os garotos, percebendo a sala, todo mundo ri, né? Fazendo piada, jogando né? Bolinhas de papel em cima dele, enfim, fazendo... E a zoeira chega a tal ponto, né, que o professor pega, finalmente diz, põe esse chapéu ali, ninguém vai roubar seu chapéu, bem que quase que arranca da mão dele, manda ele sentar e escrever 500 vezes ridículos sum, quer dizer, eu sou ridículo. Então, qual a função? É importante a gente ver esse início, porque o que vai estar em jogo aqui é uma moça que, apesar de criada no campo, né, leu muitos livros, não só de contos de fadas da infância, sim, mas dos romances, né, dos romances que eram lidos na época por moças colegiais. Né? Em geral, né, a palavra, né, dessa palavra romance, ela... Se a gente pensa um pouco no Dom Quixote, né? Ele perdeu a cabeça por quê? De tanto ler romances. Né? O romance é um termo que veio do início
né, se referia a uma narrativa escrita em língua romana, né, antes da formação das línguas modernas, né? Mas pouco a pouco se tornou sinônimo de uma história de amor. E essas histórias de amor, elas eram muito saboreadas pelas mulheres, que em geral falava de um amor idealizado também, né? Um amor cortês, né? Justamente a devoção de um guerreiro, né? De um cavaleiro andante, que punha aquela mulher no pedestal, ficava a serviço, né? de uma mulher. Enfim, ela é letrada, entre aspas, no sentido de que ela leu bastante, né? no colégio de freiras e tem essa imaginação, né? Enriquecida por essa literatura romanesca. E ela se casa com esse médico de província, na verdade, um menino que a gente vê apresentado como meio assim canhestro, né? Meio gauche, como dizia o Carlos Drummond, né? Assim meio atrapalhado, tímido, não era uma personalidade exuberante, né? Nem carismática, né? Longe disso. Esse rapaz, no serviço dele assim de médico do interior, ele é chamado para cuidar, em certo momento lá, do pai, né, da Emma, e ele tinha se casado, né, a primeira vez, mas a mulher morre. E, ao visitar o pai da Emma, né, como paciente, ele conhece a moça e, enfim, assim, resumindo a pressão da história, eles se casam, né? E ela, então, vai passar a ser mulher de um médico de interior em cidades pequenas, na França. E o que acontece? Aos poucos, né, lendo esses romances, Paulo e Virgínia, Tristão e Isolda, enfim, aquelas histórias todas assim, de amores eternos, né, de amores às vezes clandestinos, enfim, mas de filtros poderosos, né, que uniam para sempre os amantes, aquela coisa toda, né? Ela tem aqueles sonhos todos na cabeça, mas ela não sabe bem o que está assim acontecendo, né? Até que nos primeiros anos de casada, né? Pouco depois, eles são convidados a um baile, né? Na propriedade de um marquês, né? De alguém assim bem situado na sociedade, né? Ainda da época, e nesse baile ela é convidada a dançar, né, lá com um marquês ou alguém lá, aliciante, né, e ela, né, nesse baile, ela se dá conta de que tudo o que ela quer está ali, quer dizer, não está em casa, na vida que ela leva, né, mas está naqueles homens bem vestidos, né, de com punhos de renda. Que ela tem não é para ela quer exatamente a exuberância. Ela quer algo assim, de uma vida palpitante, né? E ela se casa com um sujeito que é bom, que gosta dela, que tenta exercer bem a medicina, mas também é limitado no seu campo, até como médico, né? E isso enfim, não me delongar demais, para dizer que em breve, né, durante um comício agrícola, né, ela cai na lábia, né, de um certo Rodolfo, né, que era um Dom Juan de marca maior, enfim, e que em breve, né, a seduz, né, e ela se deixa levar, né. Ela tem uma ligação com esse Rodolfo, ocupa uma boa parte do romance, né. Ele tem alguns meios, enfim, ela começa, né, o caso extraconjugal se vincula também a uma aspiração assim, de coisas melhores, sabe? De objetos bonitos, enfim, de roupas. Então, ela entra também num consumismo, né, meio desenfreado, ela contrai dívidas, que ela não sabe depois como pagar, né? E tudo, o pobre do Charles lá, trabalhando na vidinha dele, né? Cometendo erros, né? O livro mostra, né? Ele praticamente estraga o pé de um rapaz lá da aldeia, né? Porque ele não tratou corretamente, enfim. E aí, até que esse Rodolfo aí
se cansa dela, acaba, né? Na verdade, é quando ela o pressiona a fugir. Vamos fugir, vamos para o Caribe, vamos para sei lá onde, né? Vamos ter a nossa vida, aquela vida esfuziante, aquela vida, aquele amor eterno, aquele amor palpitante que nunca morreria, né? Mas Rodolfo, já experimentado, já sabendo da coisa, dá no pé, né? Então, é uma primeira desilusão muito grande, e nesse ínterim ela dá à luz a uma menina. Nessa época era comum também, né, que os filhos assim de uma certa classe fossem amamentados, né, por amas de leite. Ela não se empolga com a maternidade, quer dizer, a maternidade não a preenche também, né? E em breve ela vai para um outro rapaz que ela tinha conhecido logo no início também, ao chegar, né, na cidadezinha de Yonville, né, onde o marido, né, clínica, trabalha, e ela então tem um caso com esse Léon Dupuy, né? Aí a coisa vai se agravando no sentido assim de que ela, né, ela pega carruagem para ele, é estudante ali na cidade próxima, ela vai encontrá-lo, ela fica, digamos, num albergue com ele, às vezes o fim de semana, né, dizendo que ela foi lá fazer compras, né, dizendo para o marido, aquela coisa toda. E a história acaba mal, né? A história acaba mal porque as dívidas se acumulam, como diz a pobre menininha Berta, né? Não a realiza, né? Ela não, cada vez mais, né? Ela procura essa vida fora, né, de uma fantasia que ela não tem assim em casa, e no final, num momento de desespero, né, vendo que ela não tinha mais como pagar as dívidas ou como resolver, né, a vida dela, ela se envenena, né? Então, o livro fala, né, não só, né, dessa personagem, né, que busca, encarna na província, numa cidade interior, uma mulher banal, comum, né, que não é alta aristocracia nem nada, né? Uma mulher assim de classe média, casada com um médico, uma classe média boa, mas de interior, né? E ela então vive, né, nesse estado de insatisfação crônica, né? E idealizando um amor, né? Ela sempre achando que as aspirações e as ilusões delas entravam em choque com a realidade que a circundava, né? Então, ela queria ser uma outra pessoa, né? E o bovarismo virou um termo, né, cunhado para falar disso, né? Das pessoas que vivem num sonho, num âmbito de uma fantasia perene, né? Com dificuldade de encarar, né, o chão exatamente em que pisam, né? É uma crítica um pouco à idealização assim, do amor sentimental, né? E também, né, da não aceitação da própria pessoa na dimensão assim mais prosaica em que ela vive, real, e sim, né, um faz de conta, né, que a leva a essas aventuras, sempre em procura, né, de uma realização assim no plano da imaginação e do sentimento que talvez até não exista assim no mundo, né? Então, o livro chegou a ser processado na corte francesa, né? Diziam que ele levava, né, aos maus costumes, né? Ele atentava à moral e aos bons costumes. No final do processo, o autor digamos, inocentado, né? Mas é muito interessante a questão do processo e o livro, então, teve essa repercussão toda porque, na verdade, não foi tanto a história, né? O fato de uma mulher, né, procurar realização, ou sem achar que o marido enjoado, enfadonho, né?
e não a encanta e ela procurar fora, né? Uma vida amorosa mais palpitante. Uma né? aventura. Não é só isso, mas a maneira como foi contada, né? O realismo, né? Como a história foi contada, trouxe essa mulher para perto da mulher comum, de todas as mulheres, das leitoras, algo assim, sabe? Ela não é castelã, ela não é fada, ela não é bruxa, ela é uma mulher comum de uma cidade pequena. Né? E a maneira, o realismo, né, com que a história é narrada... Poderia facilmente estar contando a história de alguém que sim, você conhece. É o que fez com que a sociedade da época visse assim como uma coisa perniciosa, né, que ia corromper as mulheres daquele momento, porque não tinha aquele distanciamento, né, que normalmente era característico também no conto de fada. Não sei se você se lembra, mas sempre começava, né? Era uma vez, há muito tempo, num reino distante, né? Havia sempre aquele distanciamento, como se fosse numa paragem mítica, né? Enfim. Mas ali não, era realmente uma pessoa comum, uma pessoa bastante trivial, não era uma mulher de grande inteligência, nem de nenhuma genialidade, nem nem empoderada, nem de grande poder, né? Casada com um médico de interior que então vai ser a mola propulsora dessa história, né? Então esse livro, né, realmente é uma das obras-primas da literatura francesa que teve uma repercussão muito grande, né, em toda... É praticamente, né, considerado assim, né, a pedra fundamental, né, um baluarte da literatura realista no Ocidente. Né? Aquele realismo que depois vai, com tintas mais fortes, né, vai virar naturalismo, né, quando passa a explorar aqueles aspectos mais sórdidos, né, da sociedade, da existência, enfim. Então, eu acho que Madame Bovary não pode ficar de fora, né, de uma história assim de personagens femininas marcantes da história literária. Como eu disse, ela se torna símbolo, né, do romance moderno, por assim dizer, né, do romance realista moderno. E nessa mesma vertente, né, eu escolhi outra personagem que dá título também, né, a livro, que é a Anna Karenina, né? E pode muitos aqui no Brasil falam Anna Karenina, né? Eu acho que em russo mesmo seria Anna Karenina, eles quebram um pouquinho esse... E, no caso, eu estou aqui só com um volume, porque são dois, é um livro de 900 páginas. E Anna Karenina é tão icônica, digamos, e emblemática, assim, é tão marcante como personagem feminina na história literária, de certa maneira, quanto Madame Bovary, talvez por um outro motivo, porque escrita pelo autor, né, de um dos maiores romancistas russos, né, autor de Guerra e Paz, é um livro que vai ser bastante trabalhado, entre aspas, assim, por Hollywood, se presta mais também a filme, não é, do que até Madame Bovary, que nos faz conhecer a mulher muito por dentro. Né? E uma das fases, durante o processo, né, no tribunal de Madame Bovary, né, uma frase que ficou célebre também do autor, né, é que quando, né, disseram, né, começaram a atacar, né, demais a personagem, ele sempre... ele disse, bom, mas ela Madame Bovary sou eu. Como quem diz, quem escreve, quem cria a personagem é o autor. Então, ele que se colocou tanto na pele dessa mulher comum, né, das suas ambições, seus desejos, seus sonhos, da sua realidade comezinha, assim, tacanha, né?
rotineira, né? sem grandes atrativos, e ele viveu a pele, né? Como ele diz, Madame Bovary sou eu. Da mesma maneira, nós temos agora o Tolstói, né? O grande escritor russo, que também vai nos colocar, né? Às voltas, né? Com uma protagonista feminina, né? A história, em Ana Karenina, o enredo é mais complexo e tem também uma trama com mais personagens, né, povoando essa história do que só a Ana Karenina. Mas nós vamos ter de novo uma história de adultério, né? No período da Rússia czarista, né? A Ana Karenina. E, como eu disse, a personagem foi muito marcante porque ela foi muito trabalhada pelo cinema, né? Vários filmes que foram feitos, né? Um bastante recente, eu acho que eu vi há menos de uns 10 anos. Eu vi. É bem doido, né? Aparece umas coisas. O amante dela é um rapaz jovem, assim, alourado. Eu não sou boa para nome de ator nem nada, mas enfim. Tem umas danças no meio. Isso, exatamente. Exatamente. Acho que esse foi o que eu vi. Mas, basicamente, no caso aí, a Ana Karenina, né, ela é casada com um oficial russo de alta patente, um almirante, se não me engano, né, da Rússia czarista, e uma pessoa bem mais velha do que ela, e casamento arranjado, né, da sociedade, né, convencional da época. Ela vive bela e cobiçada, né, nos salões da aristocracia, uma vida de luxo, de glamour, numa Rússia que já, né, rodeada de pobreza, né? Porque uma época em que ainda existe o mujik, né? Que né, na verdade, a Rússia praticamente conheceu a escravidão, né? Por muito tempo, só que não era como a escravidão que ocorreu, né? nas Américas, né? Do Norte e do Sul, no sentido de que não eram pessoas trazidas de outros continentes, né? E de outra etnia, né? E considerados, né? Inferiores, aqueles que iam ser, né? Propriedade, né? Dos latifundiários brancos. Não, na Rússia eram os mujiques, mas eles eram propriedades, né? Eles eram chamados de almas. Né? Há um célebre livro do Gogol, também um grande escritor russo, chamado Almas Mortas, né? Em que ele compra a propriedade de escravos, né, que tinham morrido. E naquela época o eufemismo era isso, em vez de chamar escravos, chamavam almas. Né? O senhor possui quantas almas? Né? Fulano de tal era dono de tantas almas. O próprio Tolstói, oriundo da alta aristocracia russa, né? A propriedade dele era dono de muitas, a família dele, né? Donos de muitas almas, 300, 400, enfim. Então, essa era a realidade de uma Rússia decadente do ponto de vista assim, social, né? de muita disparidade, né? Também entre a vida aristocrática, muito voltada para o Ocidente. Nos livros do Tolstói, eles são permeados de frases em francês. E, normalmente, o tradutor, né, da obra não traduz, porque ele tem que mostrar que aquilo é em francês lá. Então, ele diz em francês, né, no livro. Né? Enfim, a ironia da história é que ela começa indo para a casa do irmão, que acaba de ser apanhado pela mulher, digamos, tendo um caso extraconjugal com a preceptora de francês das crianças. Enfim, num lar aristocrático russo, né, ela vai lá para tentar salvar esse casamento, né, do irmão dela, Oblonsky, com a Dolly, e um lar que ela considerava feliz, né? O livro começa falando também com uma frase que se tornou célebre, né? As famílias felizes são todas iguais, né? As infelizes são infelizes, cada uma à sua maneira. Eu discordo um pouco disso, eu acho que as felizes são também cada uma feliz à sua maneira, mas de qualquer maneira, essa é a ironia, porque a história vai ser também a mulher adúltera. E ela com certeza, né, no livro gostaria de poder escapar da gaiola, né, da prisão que é o casamento dela.
enfim, ela conhece a caminho da casa do irmão, né? Ela é apresentada a esse rapaz, o Vronsky, né? E, enfim, entre bailes e estações de trem, os dois se apaixonam, né? Os dois se apaixonam e ela assume, né? essa paixão. Quer dizer, as pessoas ficam sabendo, a sociedade está sabendo, né? daquela relação e o próprio marido, né? Ao ponto, então ela passa a ser uma mulher condenada, né? Todo mundo a condena e ela é impedida até de ver o filho, né? O filho legítimo que ela tem com esse marido, enfim, legítimo, o tal almirante, né? Enfim, e isso também é condenada, né? Por toda a sociedade. Ela não tem saída, digamos, na vida, né? A não ser também na morte, né? Ela, da simbologia do trem, né? Que é uma constante, né? No livro das estações de trem, ela se joga, né? Nos trilhos. Vou falar para a senhora que eu li esse livro já mais de uma vez, é um dos meus preferidos, mas eu tenho certeza que o Tolstói fez essa personagem só para maltratar ela. Porque a bichinha sofre. E assim, você... o Madame Bovary, eu tinha uns 14 anos. E, para mim, foi uma história, né? Lógico, estava lá, personagem feminina e tudo, fala-se da personagem, mas é uma história, foi exatamente o que você falou. Pode acontecer com qualquer pessoa, né? É muito bem direto, bem contado e tudo. Mas, Ana Karenina, eu sinto assim que, não sei se foi uma raiva que o escritor tinha para colocar para fora, né? Pô, a mulher tem tudo, olha só o que ela está fazendo, olha, vamos fazer ela sofrer aqui. E quando ela se joga do trem, eu falei, não acredito. Não vou mais ler. Porque, assim, é muito, na minha visão, né? Muito mais visceral do que o vazio que tinha Madame Bovary, né? Ela tinha um vazio, eu vou comprar, eu vou amar, eu quero, né? Uma coisa que nem a maternidade. Sim, agora, e Ana Karenina? Que vazio é esse? Entende? Então eu fico assim... ela é uma mulher bonita, rica, né? Casada com um homem poderoso, seu filho, enfim, mas... aí, né, foi realmente a questão de uma paixão, né, muito não forte. Procurada, né? Não buscou que nem a outra buscava, né? E, de qualquer maneira, né, em ambos os casos, né, há um paralelismo que a gente pode... Né, eu acho que os leitores tendem, não sei se não é o seu caso, pelo visto, mas tendem a se identificar talvez mais, né? Eu vejo assim, sobretudo os leitores homens, a se identificar mais com a Ana Karenina, né, do que com Madame Bovary. Madame Bovary sempre foi mais massacrada, sabe? E eu hoje, como leitora assim, moderna, uma mulher, né, ou já da geração da pílula anticoncepcional, do voto feminino, enfim, de mulheres presidentas, né? Enfim, de uma sociedade e de um país, né? Porque com todos as violências, né? E o cerceamento que ainda existe, né? Com relação à mulher na sociedade, nós podemos nos considerar extremamente livres, né? Sim. E privilegiadas, né? Se a gente se compara, então, com as sociedades islâmicas, né? Árabes e com o que acontece no Talibã, etc., né? O mundo que tem a mulher tem que sair na rua, né? Com o rosto coberto. Tampado. Nós temos tudo aqui, né? Até demais, né? Quer até dizer, demais, no Brasil, né? O fio dental da praia, né? O carnaval, o corpo né? Fica aí, facilmente né? Exibido. Mas hoje em dia, talvez, sentido, elas né? não se matassem, né? Sem dúvida. Mas eram, no caso, né? A Madame Bovary, as pessoas, lendo assim com mais atenção a história, também percebe que ela, no fundo, né? Tinha ambições diferentes.
um vazio que ela não conseguiu. Exatamente, quer dizer, também precisava de uma terapia. O Charles era bom, mas não preenchia. Talvez uma terapia de casal, né, para conversar. Não era só uma pessoa fútil, tola, não. Era algo que ela tinha, digamos assim, uma capacidade e uma fome para mais. Uma ambição que ela não conseguia cercear, né? Ela tinha necessidade de buscar beleza, coisas. Ele queria só chegar em casa, botar os pés no chinelo, né, e ter uma boa sopa. Né? Então, claro que houve, né, um conflito aí. Né? Mas, enfim, então essas duas mulheres, eu acho, né, você mesmo, né, já vimos filmes, né, são personagens, né, de uma literatura assim, de alta qualidade, né, que fomenta, né, discussões, palestras, sempre assim, um interesse, né, renovado das gerações. São livros que não faltam, né, nas livrarias, que são sempre reeditados, porque se tornaram clássicos. Né? Aí, vindo para o Brasil, né, eu acho que eu não podia escapar, né, acho que a personagem feminina mais comentada, né, mais discutida na nossa literatura é Capitu. Não traiu. É Capitu, né, também traiu ou não traiu, no caso, né, do livro Dom Casmurro, de Machado de Assis. Então, nós vemos, Madame Bovary, de 1857, Ana Karenina, eu acho que é de, não estou com a data exata, mas é bem 1890, eu acho que eu tenho aqui, peraí, é posterior à Guerra e Paz, 73, 77, foi escrito nesse período, 1877. Dom Casmurro é de 1900, né? 1900. E a história também, resumidamente, né, é a narrativa de um personagem chamado Bento, né, Bento Santiago, né, que, ao longo da vida, vai se tornando uma pessoa assim meio fechada, reclusa, né, sem amigos, meio antissocial, e ao ponto de merecer essa alcunha de Casmurro, né? Dom Casmurro. E esse Dom Casmurro, querendo atar as pontas da vida, como ele diz, né, rememora um pouco, né, a existência, o que o levou um pouco a ser o que ele é. Né? E a narrativa que nós vamos ler, de certa maneira, é memorialística no sentido do personagem. Né? Ele é narrado em primeira pessoa, essa primeira pessoa é muito importante, né? Não é o ponto de vista nem de Madame Bovary, nem de Ana Karenina, né? em que nós temos pontos de vista muito diferentes, personagens diferentes, né? E até digamos assim, capítulos que são narrados numa técnica, outros em outras, ao passo que aqui, no caso de Dom Casmurro, é a narrativa em primeira pessoa, como se fosse o autor escrevendo, né? E aí ele é uma história bastante singela do ponto de vista assim, de peripécias, né? Trata de um menino que é órfão de pais, né? Mas cuja mãe, né, o cria com muito desvelo, muito cuidado, muitas atenções, né? Ele vive num pequeno núcleo familiar bastante protegido, né, pelo tio Cosme, a tia não sei das quantas, e um agregado, tia Justina, né, e um agregado na casa, o José Dias, né, e ele nos narra, né, os seus primeiros anos e ele se encanta desde cedo, né, com a filha dos vizinhos, né, a Capitolina, né, a menina da idade dele, um pouco mais moça. E, enfim, digamos, a tensão narrativa, o momento de drama, assim, começa, né, quando ele ouve a conversa da mãe com José Dias, né, quando ela, mais ou menos, diz que ele é destinado à vida sacerdotal, ele precisa entrar para o seminário, porque ela prometeu, quando ele nasceu, ela tinha perdido já uma criança, e quando ele nasceu,
ela prometeu, enfim, aos céus, né, a Deus, que esse filho seria, se ele vingasse, né, seria padre, né? Ora, o Bentinho não está nada satisfeito com isso, porque ele já está, evidentemente, enamorado ali da Capitolina, né, Maria Capitolina Santiago, né? Que o José Dias, né, definia como uma cigana, né, de olhos oblíquos e dissimulados, né, os olhos de ressaca. Os olhos de ressaca já é o Bentinho o que Bentinho usa. mesmo. Né? Os olhos oblíquos e dissimulados era já a definição, né, do José Dias. E, enfim, aí o drama se coloca, né? A Capitolina é uma menina forte, robusta, sensual, né? A gente percebe desde o início assim que ela parece, né, uma personalidade assim mais forte, né, do que o próprio Bentinho, né? E ele mesmo diz, eu não quero entrar para o seminário, e ela com ele, né, bolando um esquema, como é que ele vai poder escapar. E ela mesmo diz, não, se você for para o seminário, você me esquece, né, em pouco tempo, e papapá. E também, encurtando a história, né, ele chega aí para o seminário, né, mas em determinado momento, né, um colega dele, o Escobar, de seminário, que também vai largar o seminário, que também não tem vocação, né, para a vida religiosa, vai se dedicar ao comércio, né? O Escobar vai dar ideia para ele, né? Escuta, sua mãe prometeu dar um padre à igreja. Então, ela arque com as despesas, ponha no seminário uma outra pessoa, no caso, escolher um escravo, né? E pague as despesas e ele será, né, alguém que tenha, né, essa ambição ou essa vocação, né? Esse aspecto não é explorado assim no livro, né? Se a gente quiser, né, realmente se aprofundar na questão, né, na simbologia do fato de ser um escravo, é como se ele não tivesse opção, mas se a gente considerasse a vida do escravo, então, aquilo era uma vida muito boa, né? Eu tinha as 3 refeições por dia, a batina, era tratado com, né, alguma consideração, respeito e recebia instrução. Né? Então, supõe-se, né, que seria fácil, né, conseguir uma pessoa que tinha poucas perspectivas, né, de ascensão social, de aceitar. Isso foi aceito e pronto. E aí, entre essa saída do seminário e o casamento, né, de Bentinho e Capitu, ele se forma em Direito, né? E, enfim, o casamento progride como uma amizade muito íntima, né, com um antigo colega de seminário, o Escobar, que se casou com a Sancha, né? E eles têm uma filhinha, né? E a gente vê toda essa simbologia que vai sendo trabalhada no romance, né? O nome da filhinha é Capitolina, é Capitu, né? Já a Capitu e Bentinho tem dificuldade, né? A Capitu tem dificuldade de engravidar, demora mais tempo, né? Mas depois de tantos anos também, né, dá à luz um menino que vai se chamar Ezequiel, que é o nome do Escobar, né? O Ezequiel, né? E esse Escobar, que era um grande nadador, gostava, né, de nadar além da arrebentação, belo dia se afoga, né? E aí, nesse enterro, né, no enterro do Escobar, o Bentinho olhando para a mulher, né, e da maneira como a mulher olhava para o morto, né, ele cisma, né, vem uma espécie de clarividência, né? Ou outros dirão de cegueira, de delírio, de psicose, o que for, né? Ele cisma que ela olha para ele, né, como um amante, que ela está retendo as lágrimas e, enfim, ele meio que se compenetra de que Capitu teve, né, um caso com Escobar. E para corroborar isso, o Ezequiel, o filhinho vai crescendo a cara do Escobar. Pelo menos, a gente não pode esquecer que o livro é narrado em primeira pessoa, então a gente só tem
a versão Ponto que ele de nos vista dá, dele. né? Para ele, né? E logo no início também do livro, num episódio, naquela fase, né, de namorico, né, dos dois, houve um momento de um quadro também numa parede em que ele observa que a figura na parede era igualzinha a Capitu, mas não era parente de sangue. Aí ela fala que era uma grande coincidência, uma casualidade, né? O fato, aquela semelhança. Então, isso tudo vai sendo plantado na narrativa, evidentemente, para a gente ficar Na dúvida. na dúvida. É também uma coincidência, é o outro que enxerga né, o Escobar no menino Ezequiel, ou parecia mesmo, né, e ficar nessa dúvida. A dúvida vai corroendo, né, a relação com a Capitu a ponto do casal se separar. Né? A Capitu vai para a Europa com o filho, morre por lá, depois o filho volta, cada vez mais a cara do Escobar, né? O Bentinho não tem mais dúvida, né? Enfim, e o próprio menino também não tem um destino muito feliz, né? Ele vai depois trabalhar na África, morre lá de tifo, sei lá, de febre amarela. Eu estou agora, o pormenor não é bem esse, mas enfim, tem uma doença dessas. E o outro termina a vida sozinho, né? E embora ele, né, dizendo, né, que teve, né, outras atrações, digamos, outros namoros, mas ele nunca conseguiu esquecer, né, a primeira amada do seu coração, né? E ele, a gente sem saber se ele estragou aquele casamento por causa de um ciúme doentio ou se de fato, né, Aconteceu. ela havia traído, né? E ela então você lembrou bem, né, a imagem dos olhos de ressaca, né, que ficou vinculada a essa personagem, né, e que mostra a força. Né, esses pequenos termos dão uma força muito grande a essa personagem, né, porque o que a ressaca arrasta para dentro do mar. Né, ela tem um olhar que arrasta para dentro dela, né, assim o Bentinho, né, um olhar poderoso. Né, é uma personagem muito instigante e que trabalhada como foi, né? Ficou na história literária, né, como uma personagem também enigmática, né, na medida em que sempre paira, né, um elemento de dúvida. Né? Acho que a maioria dos leitores acham, né, que ela traiu sim. Né? Tudo assim na narrativa leva um pouco a crer, mas também há um elemento de dúvida, que pode ser simplesmente um ciúme doentio e um delírio de uma pessoa que estraga a própria vida, né, por desenvolver, né, essa cisma assim, de uma maneira tão peremptória, né, talvez sem base na realidade. Né. Hoje em dia isso seria resolvido com teste de DNA, mas naquela época não dava, não né? havia. Né? Eu sempre achei que ele não, desde o começo, assim, de pequenos, os dois, ele não soube lidar com a personalidade forte dela. Então, é aquilo, é uma época onde normalmente as mulheres são mais submissas que o homem. Então, assim, aquela explosão, essa coisa sedutora, essa coisa de gostar de pessoas, uma coisa que ele não ele era mais antissocial e tudo, ele não sabia lidar com isso. Então, acho que foi corroendo desde daquela época, né, de pequenos, isso assim, tentando ver um outro lado, né, sem ser o que ele narrou, mas contado por ele, que abre para um mundo de possibilidades. Que se a gente tivesse a visão do narrador, sem ser a do Bentinho, né? Exatamente. Mas eu acho que a intenção mesmo do Machado era deixar essa dúvida aí de como lidar com personalidades fortes e mulheres fortes, né? Exatamente, Enfim, eu acho que Capitu é, sem dúvida, a personagem provavelmente mais conhecida e discutida de Machado e da nossa literatura. Outras personagens, né, que eu poderia também ter escolhido, talvez, né, porque
dão título, no caso, né, a livros também, né, no caso aí, personagens de Jorge Amado, né, Gabriela Cravo e Canela, Teresa Batista. Sim, não, sem falar nas próprias Machado de Assis, Iracema, Yaya Garcia, Helena, né? Mas tem também, né, Teresa Batista, Cansada de Guerra, né, a Dona Flor e seus dois maridos, né? São todos personagens assim marcantes, né? Mas eu escolhi uma que eu acho que ainda é mais marcante porque o Brasil inteiro conhece, né? E se tornou até parte quase que do nosso folclore, que é a Emília Marquesa de Rabicó, né? A Condessa de Três Estrelinhas, né? A criação do Lobato, né? É minha infância. Ela, sem dúvida, é a personagem mais forte, né? De todas as personagens que povoam, né? Aquele ambiente, né? Mágico que alicia, né? Os leitores, crianças, né? Sobretudo, assim, da minha geração. Na minha geração, praticamente só havia Lobato. Né? Antes de Lobato, eram os contos da carochinha e os contos de fada europeus, né? Hoje em dia já são muitas as escritores, né, que escrevem livros para os jovens e até Monteiro Lobato está meio assim de escanteio, né? Já até um pouco a linguagem, né, dele, às vezes tem até que ser explicada, trabalhada e tudo, né, para as novas gerações. Mas assim no meado do século XX, né, no tempo realmente era o livro que todo mundo lia, né? Eu li 3, 4 vezes Reinações de Narizinhos, né? Memórias de Emília, Caçados de Pedrinho, Os 12 Trabalhos de Hércules. Os únicos que eu não li, que só fui ler mais tarde, porque eu achava assim que era muito, quase que didático, né? Era a gramática da Emília e a aritmética da Emília. Nunca fui dada a matemática, a aritmética, então não tinha assim, eram os 2 que eu não li. Mas o resto, quando eu gostava também, eu li 3, 4 vezes. Quer dizer, o Monteiro Lobato dizia que queria criar livros, né? Uma literatura em que as crianças morassem neles. Foi de fato o que aconteceu. Sabe, para realmente, assim, durante uns 40, 50 anos, né? Na sociedade brasileira. Quer dizer, as crianças, nós morávamos mesmo, não tinha assim, muita opção também, né? Antes, até ele começa a escrever antes da televisão. A televisão no Brasil realmente se torna comum, né? Nos lares da classe média no final da década de 50. Né? A Menina do Nariz Arrebitado surge em 1920. Né? E essa personagem, né, que vai dominar, né, todo um ciclo assim literário, o próprio autor acho que não sabia com o que ele estava mexendo, né, e do que ela iria se tornar. Ela era só uma boneca de pano, né, que a Lúcia, que era a personagem da menina, né, que passava as férias, né, no sítio com a avó, a Dona Benta, a Lúcia em Serrabodes de Oliveira, né, e se encontrava o primo, Pedrinho, que também passava as férias nesse sítio, né, ela tinha essa boneca de pano feita pela tia Anastácia, né, que tinha usado, né, trapos velhos, né, os olhos de retróis, né, e ela levava a boneca no bolso para lá e para cá, e, enfim. E no decorrer dessa história, o que acontece? Belo dia, né, a menina sonhadora ali no córrego, né, no riachozinho do sítio, né, entra numa dimensão mágica, né, em que ela encontra o doutor Caramujo, que dá a uma pílula falante, né, para essa boneca, e no que ele dá essa pílula falante, a boneca quase que, né, durante 3 horas não para de falar e não vai parar mais de falar, né, para o resto da narrativa, né? Então, ela vai de uma mera boneca de pano recheada de macela, né, com botõezinhos, né, os olhos, enfim, costurados, né,
pela tia Natácia, ela passa a ser ela surge como uma personagem de muita, muita força. Né? Ela vai encarnar, né, pelo fato de ser meio gente, meio boneca, né, ela se torna gente, porque se apodera da fala, né, enquanto ser pensante, ela é uma pessoa, ela é gente nessa literatura, né? Ela vai encarnar, né, todos aqueles pecados infantis, né, a birra, a teimosia, né, o egoísmo, as espertezas, né, as manhas, enfim. Ao mesmo tempo, uma grande sede, né, de atividade, de realizações, de projetos, enfim. E, aos poucos, né, essa boneca que fala, né, se torna o centro. Na verdade, o centro de quase todas as estrepulias e artes, né, que vão ocorrer nesse pequeno mundo ali do sítio de Dona Benta. Né? E ela, né, ela é conhecida por volta e meia abrir, né, a chamada a torneirinha de asneiras. Né? Só que nessa torneirinha de asneiras, o que ela faz? Ela explica. Né? Ela explica para a gente coisas que são de difícil entendimento. Ela pega e diz, as pessoas se atrapalham, por exemplo, né, em definir a verdade. O que é a verdade? Né? Os grandes filósofos tentam, né, discernir o que é isso, e ela não se atrapalha. Mas depois eu sei o que é. Não é uma mentira bem pregada, né? É uma mentira tão convincente, né, que isso é que é verdade. Então, ela tem sempre uma maneira diferente, né, de ver o mundo. Ela tem uma impertinência, né, e um atrevimento que faz com que ela entre em todos os domínios assim, do conhecimento. Né? Ela vai querer reformar a natureza, né, mudar o tamanho das pessoas, né, a chave do tamanho, enfim. E também quando ela quer justificar uma vontade dela. Então, ela entra com os sofismas e os casuísmos, e aí são criações e explicações, né, e definições muito saborosas, né, que ela dá assim, das coisas. Né? E uma frase também icônica da personagem, quando o outro personagem também mágico, né, o Visconde de Sabugosa, que encarna a sabedoria, a ciência, né, o saber lógico, porque a Emília também, ela é dona, quando quer, de uma lógica implacável. Né? Volta e meia nós estamos vendo um cérebro, simplesmente uma menina inteligente, né, que diz coisas que, sabe, que esclarecem, que parecem assim, muito mais claras, né, do que os adultos dizem, o que a gente nunca tinha pensado. Né? Ela desvenda muito novos prismas assim, sobre a realidade, mas, ao mesmo tempo, ela alterna entre essa lógica implacável e o nonsense, né? A tal das asneirices delas. E as asneirices são fonte de humor, né? Assim, de muito humor. Ela é muito criativa, muito inventiva, né? Então, no besterol que ela solta, né? Também a gente sorri. Sempre, por que não? Por que não? Né? A gente acaba também vendo o mundo de outra maneira, né? E o Visconde uma vez pergunta quem ela é. Mas quem você é? E ela, né, a resposta antológica é: eu sou a independência ou morte. Então, é muito sintomático que também nos símbolos, né, que povoam, né, a literatura dedicada às crianças, que o Monteiro Lobato tem escolhido uma menina, né, uma personagem feminina. Né? Não sei, talvez ele pensasse, bom, já temos o Pinóquio, já temos, né, nessa fase aí, o Peter Pan que voava, né, que fazia, não sei bem, mas, ou talvez até, né, para camuflar o fato de que ela é um pouco o alter ego dele, né? Ela é muito, né? Ele era uma personalidade também polêmica, contestatória, né? Assim, muito vibrante, né? Uma máquina de ideias também, né? Que queria também resolver todos os problemas do Brasil, né?
mexia com tudo, né? Quer dizer, casa editorial, depois comércio, né? Política do petróleo, enfim, ele era assim uma mente esfuziante também, né? Então, a Emília encarna essa inteligência, né? Essa inventividade, essa criatividade e se torna, né, uma personagem que depois também trabalhada, né, no final do século XX na televisão, se torna conhecida até mesmo, né, da criançada que não leu o original do ano, mas todo mundo sabe, né? Quem é, né? Aquela musiquinha do Gilberto Gil, né? Que abria, né? E várias versões, eu acho que houve várias atrizes, né, que representaram a Emília na televisão, né, da mesma maneira. Houve vários períodos, né, da série, que eventualmente se tornou, né, os personagens estavam consolidados, mas assim os episódios acabaram sendo escritos por roteiristas. Acho que nem todos eram. Eu não cheguei a ver todos. Necessariamente já no final assim do Lobato, né? Então eu acho que a Emília, né, é como personagem, né, a literatura do Lobato, né, dedicada às crianças, ela vai também migrar, né, depois para os quadrinhos, para as outras mídias, né, para os quadrinhos, para o rádio, né, para a televisão, e hoje em dia deve estar em alguma homepage, coisas aí também na internet, né? Mas é uma personagem que eu me lembro assim que como leitora na fase dos 8 aos 11 anos, que foi a fase assim que eu mais li, né, esses livros, realmente eu vibrava assim com ela e eu tinha, né, quando a gente fala assim da gente se ver espelhado assim no mundo ficcional, né, e eu achava assim fantástico o fato de ser uma menina, uma boneca, né, feminina, ilustrada com saiote, né, bem assim, com aquelas convenções colorido, mesmo, né, aquele saiotinho curtinho, mas era a inteligência dela, né, com todas as tiradas, as espertezas, né, tudo que ela dizia, enfim, as definições, aquilo era tudo muito saboroso e dava, né, à leitora menina, né, uma confiança, né, uma segurança, assim, né, de que poxa, existe inteligência também para a gente, né? Né? Não, a mulher não é só aquele ser, né, de cabelos longos e ideias curtas, né, como exatamente, né, arrastada pelo homem da caverna no chão, enfim. Então isso eu acho que ela merece, né? Está no rol assim das personagens femininas marcantes da literatura brasileira, né? Com certeza. Eu lembrando assim em casa, lógico, foi uma das primeiras que veio depois dos contos de fada, né? E a Capitu também, com certeza, eu acho que é icônico. O que eu senti falta, vou falar para a senhora, foi assim, eu tenho os meus personagens favoritos, óbvio, né? Todo mundo tem. Então, assim, e eu vejo que os meus personagens favoritos são homens e normalmente estão ligados às profissões, tipo Sherlock Holmes, sabe? Ah, sim, detetive. Exatamente. E aí eu senti falta dessas mulheres, entende? Contadas pra gente, espelhadas através, saindo desse lado romântico, desse lado de amor. Hoje eu sempre acompanho séries da Shonda, que é uma escritora que faz séries, né, agora está fazendo para Netflix, que se baseia nisso. Por exemplo, temos a Olivia Pope, lá do Scandal, que é uma mulher que trabalha com política, e aí, no decorrer da série, você vê que ela, né? A Viola Davis também, que faz a advogada. Então, assim, sabe que eu senti falta... Profissionais, grandes profissionais. Eu li, depois que eu entrevistei Claudine, ela me convidou para fazer parte de um grupo de leitura. Aí fui procurar o Agatha Christie, que eu nunca tinha lido. Sim.
li o... E ela é dos grandes nomes dessa área, Pois mas é, o detetive é homem. Exatamente. O Hercule Poirot, é. E aí eu pergunto por quê. Eu falei, entendeu? Eu falei assim, não... Mas isso é uma questão realmente de época, né? De época, de sociedade, das possibilidades narrativas. Né? Ela é uma mestra, né, do gênero, né? É um nome consagrado, né, nessa área aí da ficção detetivesca, né, policial. Né? Mas ela, com certeza, deve ter pensado que naquela época seria pouco crível, pouco realista, não teria tanta desenvoltura. Né? Assim como... Uma mulher que fosse... Hoje em dia isso já existe, né? Mas... Assim como... por que o Dr. Victor Frankenstein não é uma mulher? Sim. Não é? Você entende o que eu estou falando? Sim. Eu queria ter... A autora é mulher, mas ele não. A autora é mulher, mas Sim. Porque, apesar dele ser um doido, né, e ter todos os problemas lá dele, eu penso por que a autora não trouxe para o lá. Porque tudo isso também é muito vinculado não só a um momento na história, mas a um tipo também de sociedade. Durante muito tempo, havia uma noção, era corriqueiro em debates, né, sobre literatura brasileira, dizer que não havia clima no Brasil para que nós tivéssemos uma Agatha Christie, né, um Simenon, enfim, um Raymond Chandler, que essa literatura de cunho policial, né, do detetive, não colava aqui. Por quê? Porque na nossa sociedade demorou, agora nós já temos, né? Até um dos autores que morreu recentemente, esqueci agora o nome, o Garcia Rosa, né? Esse Gabriel Monte, agora, vários, né? Mas durante muito tempo, até eu acho que a década de 80, 70, 80, havia essa noção. Não, isso daí só cola porque é Inglaterra, porque lá realmente existe um Scotland Yard, né? Que é altamente com uma tradição, né? Cujos quadros, né? São assim compostos por gente assim de muita leitura, muita formação, de educação, de refinamento, com possibilidades que não se via aqui. Sim. Né? O meio policial era considerado, né, quase que assim, um meio inferior. Né, tudo isso mudou nesses últimos 30, 40 anos, mas até pouco tempo, né, se dizia, não há possibilidade de surgir uma ficção assim no Brasil, porque a nossa sociedade é assim ou assada, sabe, soaria falso, digamos. Esse aqui é o negócio. Até eu comecei a ler também há pouco tempo a Jane, os romances da Emma e tal. E aí é uma coisa também que me deixa um pouco frustrada, sabe? Colocar a mulher... É bom, os livros dela são ótimos, mas colocar a mulher naquele mundinho ali e tal. Não. E aí a gente não tem, por exemplo, uma mulher muito forte, com uma mesmo que fantasiosa. Eu posso lembrar da, sei lá, Morgana, mas perpeia ali o Merlin, que é o conto do rei Arthur, né? Então, assim, não é uma história dela, mas se eu for lembrar, é isso, né? Então, assim, é isso, eu queria um pouco mais, e eu acho que pode ser que nasça, né? Novos clássicos, mas um pouco mais de... Sim, não, se a gente fizer uma prospecção, assim... Né? Lolita, mais aprofundada. Como disse, eu me detive e tentei pegar assim, 4, né, mas, figuras. Assim, que eu me lembrei, tudo assim, Lolita, aí fala da menina do romance. Sim. Aí, se a gente pegar Romeu e Julieta, vai falar do negócio do romance. Sim. Se a gente pegar... Entende? Todas essas que a gente... É muito levado pro romance, né? Não vai ter um Don Quixote, que também é um romance, mas sim, né? Sim. É uma coisa mais ampla, porque não, a gente tem eu queria falar Os Miseráveis, o Jean Valjean,
que para mim, enfim, nem tem um clímax, né? Não tem um romance ali, ele não, sei lá se ele é meio assexuado, não sei, mas é um homem visto como, né? Não precisou do romance ali para ele. Sim. O Sherlock mesmo. Porque né? ele se torna um místico, né? É quase que um sacerdote, não é? né? Uma pessoa o Sherlock mesmo, original, ele é. não tem romances. E as mulheres sempre têm que colocar um romancezinho, uma coisinha, um negocinho. Pois é, mas isso, por exemplo, como se diz, isso na Inglaterra era um tipo social comum e respeitado. E aqui no Brasil não era. Não é? Aqui já se partia logo para dizer, não, no mínimo ele né, ou deve ser gay, ou isso, ou aquilo, né? Enfim. Então, essas coisas, né, essa tradição realmente, assim, né, de certos perfis sociais são muito vinculados a um tipo, assim, de sociedade. Por isso que certas sociedades também não produzem romances. Né? No mundo, um tipo de arte, né? No mundo islâmico, você não pode reproduzir, né, a face humana. Então, você tem os arabescos, né? Só os desenhos geométricos. Né? Então, da mesma maneira que hoje em dia, para você contar uma história policial, de investigação policial, ainda que você ponha a mulher, a autora, né? Eu já presenciei um autor de argentino, até foi na Bienal em São Paulo, um autor argentino de romances policiais, né? Ele só ambienta as histórias deles até 1950. Aí perguntaram para ele por quê, né? E ele é mais ou menos assim, um sujeito de meia idade, né? Mas hoje em dia, né? Ele diz, não, eu não escrevo romances policiais ambientados hoje, porque eu teria que fazer um curso de ciências e de domínio de eletrônica que eu não tenho. Entende? Para você escrever hoje uma história plausível nessa área policialesca, você tem que conhecer a fundo técnicas de informática, de aparelhagem, de tudo que, sabe, que se modificou completamente, né? A partir, né, da revolução tecnológica, assim, da era da internet. Eu vi dois seriados há pouco tempo que são antigos, mas que trouxeram mulheres para essa parte detetive, né? Que é o Enola Holmes, que seria a prima, irmã, não sei, do Sherlock. Eu gostei. E o Alienista, que é também uma história da menina que ajuda o alienista a desvendar casos, e gostei bastante. E aí veio esse... Lógico, tem os romancezinhos lá, mas é muito pouco, e traz a mulher como profissional. Eu achei legal. E aí, com esse tema, eu busquei, e eu vou buscar mais, ver se a gente... Às vezes tem, né? E a gente não... Tantos livros. Exatamente. Professora, eu quero agradecer muito. Foi super rico. Gostei bastante. Você trouxe livros que eu li, que o Madame Bovary me deu vontade de ler de novo. A minha avó adorava. E eu li, cresci com ela, né? Então eu li da estante dela. E, assim, até de consumismo, muita coisa, né? Se abriu na minha cabeça quando eu li. É um livro, acho que é muito mais do que... adultério, releitura, assim. Muito mais do que adultério, é muito mais do que só romance. Para mim, assim, foi uma alma perturbada mesmo, que precisava de ajuda, precisava de terapia, talvez um remedinho, alguma coisa assim, para se concentrar mesmo, né? Eu acho que até hoje a gente tem essa dificuldade de não viver na fantasia. A gente não pode, porque, né? na verdade, ele fala, né? Ela se tornou também emblemática porque ele fala de uma tendência do espírito humano, em homens e mulheres. Atual, né? Pra caramba, né? Então, assim, eu acho que todo mundo está ali vulnerável a ter isso e a procurar ajuda e tal. Então, assim, recomendo muito a leitura, porque é atual e é realmente uma das obras que, vendo, né, lembrando, icônica. Queria agradecer muito por essas maravilhosas e, se a senhora quiser dar o... Estou à disposição, né? É sempre bom ter a oportunidade de falar, né, de livros, enfim, né?
livros que marcam a gente também. Enfim, é um assunto, né, que renderia ainda muito mais, né, se fosse. Muito Poderia obrigada. falar de Clarice Lispector, da Macabeia, da Hora da Estrela, né? Gente, tem muita coisa. Assim, e a gente falou de escritoras, e a Ana, ela trouxe para a gente, na vez passada, um livro que ela escreveu que fala sobre a Guerra do Paraguai. Só que ela pegou as mulheres da Guerra do Paraguai. Da Ana Maria Lopes, né? E eu estou para ler esse livro. Eu já li o da Rosângela, maravilhoso, do Olhos Invisíveis. E assim, eu sempre romantizei muito a juventude. Falou assim, a pessoa tem que ser jovem, mas ela precisa saber a idade dela e trabalhar isso. Não adianta não falar sobre a juventude. Mas depois que eu li o livro da Rosângela, me abriu um olhar para a terceira idade, sim, que eu estou romantizando agora. Sabe? Eu quero chegar aos 70 anos daquela maneira. E o da Mulheres Invisíveis, da Guerra do Paraguai, que assim, eu preciso ler. Ela falou mais de 363, 364 mulheres que ela conseguiu encaixar ali naquele livro, que participaram de uma maneira ou de outra na Guerra do Paraguai. E não tem voz, né? Então, você fala em Guerra do Paraguai, é totalmente masculino. Sem dúvida. Aquela loucura, tudo homem. E como se encaixam as mulheres ali? Vai ser o próximo livro que eu vou ler. Não vale a pena ler, assim. Muito obrigada. A gente quer agradecer todo mundo aqui da BDB e deixar um agradecimento especial também para a professora que esteve aqui com a gente hoje. E até a próxima. As ordens.